Dr. Davi Wipp, que hoje coordena o Centro de Contingência do Coronavírus em São Paulo, para vir explanar aqui a atuação do controle da contaminação. Caso ainda fosse possível, poderia vir aí o secretário Dr. Davi Wipp. Ganha-se até tempo, cada um faz a explanação, dá notícia aqui a toda a Assembleia Legislativa, para que todos saibam que o governo do Estado vem fazendo. Então, peço a Vossa Excelência a agilização de quando achar importante, ou a presidente efetiva da Casa quando achar importante, Excelência. Agradecer o nobre deputado Edmir Chedi, e eu vou tecer um comentário rápido sobre isso. Eu acho que a importância desse assunto dentro da saúde, não só no Estado de São Paulo, como em todo o Brasil, como em todo o mundo, é um fato, né, notório, e acho que todos concordam com isso. E acho que essa discussão não poderia ficar aquém dessa comissão. Acho que nós temos que discutir, sim, temos que, como comissão, buscar recursos, buscar ajuda do Estado e até uma participação de todos nós, acho que numa forma conjunta, para debatermos esse assunto, que é um assunto que envolve a todos nós. Porém, eu não tenho essa prerrogativa, né? A prerrogativa é da presidente da comissão. O senhor é presidente efetivo, desculpa. E não fui eu que montei a pauta, né? Eu não participei da montagem da pauta. Mas é o requerimento a Vossa Excelência. Claro. Se Vossa Excelência, se todos os senhores deputados concordassem, fazer uma sessão, 5 minutos após essa, extraordinária, com essa pauta e mais o que o senhor achar que deve colocar. Todas as comissões fazem isso. A concordância de todos? E eu não faço questão que o requerimento seja subscrito por todos os deputados que desejam. Não tenho mais, depois de 20 e poucos anos de deputado, eu não tenho mais esse ego, Excelência. Não, eu acho que e outra, deputado Edmir, eu acho que é de nós, consenso de todos, que esse é um assunto de suma importância para nós, não só nessa comissão, mas na nossa vida parlamentar hoje, de todos que a gente atende, é uma preocupação de todos, e eu comungo desse mesmo pensamento. Então, se houver, né, como requerimento do deputado Edmir Chedi feito agora, de forma oral, se existe a concordância de todos. Sim. Então, sim. Então vamos tocar aqui e no final a gente, tendo aqui a participação de todos, nós damos andamento a esses requerimentos de Vossa Excelência. Muito obrigado, Excelência, pela sua consideração e responsabilidade, e agradecer aos colegas também. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputada Edna Macedo. Eu gostaria de pedir vistas ao item número 1. Item número 1, vistas concedidas à deputada Edna Macedo. Pela ordem, Obrigada. Excelência. Pela ordem. Para solicitar a vistas do item número 2, que o senhor dá ciência aos senhores deputados. O item número 2 é um ofício número 8, 9 e 10 da Secretaria Estadual de Saúde, encaminhando um CD com arquivos dos relatórios das atividades das organizações sociais de saúde referente ao ano de 18, primeiro e segundo trimestre do ano 19, em atendimento à Lei Complementar 846 de 98. É um CD de um requerimento que nós fizemos e a Secretaria encaminhou, está de posse Esse nos itens para a ciência? Nos itens para a ciência, o item número 2. Tá, é que nos itens de ciência não cabe vista. Eu quero ter o acesso. Tá, sim, foi de claro. minha autoria. Vou encaminhar esse pedido o acesso. Como o arquivo é muito pesado, ela não consegue mandar. Então, é só a assessoria levar um pendrive até a secretaria das comissões para ter acesso a esses documentos. Eu agradeço a sua autorização. Obrigado. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado. Eu pedi vista do 3 e o 4. Mais algum pedido de vistas?
Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Vista conjunta do 3. Vista conjunta para a deputada Janaína Pascoal, no item 3. Vamos para a pauta, então. Item de número 5. Não, o 2 já foi pedido vistas também. Vista? Foi. Ah, não, desculpa. É que eu tinha colocado o pedido para o deputado Edmir, e, na verdade, ele estava falando dos itens de ciência. Então, item de número 2, projeto de lei 665 de 2019, da deputada Beth Saão, autoriza o Poder Executivo a firmar convênios com as prefeituras a fim de garantir presença de aparelho desfibrilador cardíaco automático em todos os municípios paulistas. O relator foi o deputado Caio França, com voto favorável ao projeto, com a emenda de número 1. Em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputada Janaína Pascoal. Eu só gostaria de deixar o registro de que o intuito da colega é muito positivo. Obviamente, é necessário que os municípios tenham condições de adquirir esse equipamento, mas eu só queria deixar o registro de que existe um pouco... como é que eu posso dizer? Existe o mito de que um desfibrilador tem que estar presente em todos os ambientes, né? Então, já vi, por exemplo, reunião de condomínio em que os moradores querem que adquiram esse equipamento. Então, tem que tomar cuidado, porque é um equipamento que precisa ter gente treinada, capacitada para utilizar, né? Então, assim, como o projeto da colega, até eu fui reler para ter certeza, é um projeto amplo, né? Me parece importante deixar registrado que, neste convênio, com a passagem de verbas para essas aquisições, é importante que tenha lá uma cláusula determinando que a aquisição deve ser feita para um ambiente em que o equipamento vai ser utilizado por pessoas treinadas. Porque, se não for, no lugar de salvar, mata, né? Então, só queria fazer esse registro aqui. Inclusive, mata até a pessoa que está aplicando o choque, se fizer da forma incorreta. Então, eu acho que era importante, eu não sei se... Pela ordem, se alguém tem intenção de pedir vistas desse projeto. Eu vejo o seguinte, que esse projeto, deputado, é autorizativo. Então, sim, o governador faz ou não faz. Ele, normalmente, praticamente, com certeza, ele não vai fazer. Isso aí fica tranquilo. Em discussão, não havendo mais oradores inscritos, encerrada a discussão, em votação. Os deputados que são favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado. Item de número 5. Moção de número 174 de 2019, do deputado Douglas Garcia. Conclusiva. Aplaude o Grupo de Estímulo e Solidariedade Oncológica, GESTO, pelos relevantes serviços prestados à comunidade. Relator foi o deputado José Américo, favorável à moção, conclusivamente na forma do substitutivo proposto. Em discussão, não havendo oradores inscritos, encerrada a discussão. Em votação, senhores deputados que forem favoráveis ao substitutivo proposto pelo relator, permaneçam como se encontram. Aprovado. Item de número 6, moção número 200 de 2019, do nobre deputado Ed Thomas, conclusiva também. Apela aos senhores presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal pela aprovação do projeto de lei 3446/2019, do deputado federal André Ferreira, do PSC de Pernambuco, que tem por ementa alterar a lei 13.830, de 13 de maio de 2019, para incluir a ecoterapia no âmbito do Sistema Único de Saúde. Deputado Ataíde Teruel foi o relator, favorável conclusivamente. Em discussão, não havendo oradores inscritos, encerrada a discussão. Em votação, os senhores deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontra. Aprovada a moção. Item de número 7, moção 227/2019, da deputada Letícia Aguiar, conclusiva. Apela ao senhor presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, para que o Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, reconheça a síndrome de pós-poliomielite como enfermidade possível de garantir a aposentadoria. A deputada Janaína Pascoal foi a relatora, favorável à proposição conclusivamente.
Em discussão, não havendo oradores inscritos, encerrada a discussão, em votação. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovada a moção. Item de número 8. Também uma moção, número 236 de 2019, do nobre deputado Rafa Zimbaldi, que aplaude os pesquisadores da Anterolab, da Faculdade de Ciências Médicas, a FCM, da Unicamp, pela pesquisa inovadora que usou inteligência artificial para identificar e classificar os pacientes coronários, e pelos prêmios recebidos tanto na Sociedade Brasileira de Cardiologia quanto no Congresso Europeu de Inovação, o ISPOR. O deputado Ataíde Teruel foi o relator e foi favorável conclusivamente. Em discussão, não havendo oradores inscritos, encerrada a discussão, em votação. Senhores deputados que forem favoráveis, permaneçam como se encontra. Aprovada a moção. Para a ciência, ofício número 120 de 2020, da Secretaria Estadual de Saúde, encaminhado em resposta ao ofício 25 de 2019, no qual são solicitadas informações acerca das eventuais providências adotadas com relação às denúncias que tratam da morte de 2 crianças no Hospital Augusto de Oliveira Camargo, em Indaiatuba. O ofício de número 8 e 9 e 10 de 2020, da Secretaria Estadual de Saúde, encaminhado o CD-ROM, ou, no caso aqui vai ser o pendrive, com os arquivos dos relatórios e atividades das organizações sociais de saúde, referentes aos exercícios 2019, primeiro e segundo e terceiro trimestre de 2019, em atendimento à Lei Complementar 846 de 1998. O ofício da número 11.087 de 2019 da Câmara Municipal de Ribeirão Preto, encaminhado cópia do requerimento 7771 de 2019, no qual é solicitado a realização do orçamento de 2019 para garantir repasse anual ao Hemocentro de Ribeirão Preto. 2. Apoio junto às respectivas secretarias da proposta de orçamento para 2020, destinadas ao Hemocentro de Ribeirão Preto. E o ofício 546 de 2020 da Secretaria Estadual de Saúde, encaminhado o CDR com os arquivos do relatório do terceiro quadrimestre de 2019 daquela secretaria em atendimento à Lei Federal Complementar 141 de 2012. E, por último, o ofício 040 de 2020 da Presidência do Sindsaúde, encaminhado à pauta de reivindicações dos trabalhadores da categoria referente à campanha salarial de 2020. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputada Janaína. Até consignando que eu entendo que seria muito mais produtivo se nós pudéssemos fazer requerimentos oralmente, né? Em regra, os requerimentos são feitos no calor das situações, ou seja, na urgência das situações, e existe aqui um protocolo de que nós temos que oficializar o requerimento, né? Perdendo tempo, porque, na medida em que essa reunião ela é gravada, né, nós poderíamos, como propôs aqui o deputado, adotar esse proceder. Né? Eu acho que isso faria com que os trabalhos tivessem muito mais agilidade. E, nessa linha, Excelência, trazendo aqui para a nossa comissão, e até aproveitando a presença aqui do presidente do Conselho, que muito nos honra, né? Talvez as pessoas não tenham dimensão do que significa ter o presidente do Conselho Regional de Medicina participando da nossa comissão. Assim, seria importantíssimo que toda reunião tivesse aqui um representante do Conselho para enriquecer os nossos debates. Eu trago a esta casa, a esta comissão, uma preocupação que chegou a mim por vários profissionais da área de medicina, da área de saúde. A primeira foi a doutora Socorro, que preside a comissão de cirurgiões pediátricos, né? E depois psiquiatras também, todos muito preocupados com o impacto da falta do lítio na saúde mental. Então, isso é algo que já vem sendo debatido na imprensa,
mas eu não sinto ainda, pelo menos não percebi, um envolvimento das autoridades de saúde, uma satisfação dada à população, né, das autoridades de saúde, e a falta do lítio para a fabricação dos remédios de saúde mental, ela pode ter um impacto, inclusive, não quero aqui estigmatizar ninguém, até nos índices de segurança, porque muitas ações, né, são controladas também por meio do tratamento psiquiátrico medicamentoso. Então, eu acho que é um assunto da maior gravidade, e é um assunto, não sei se todos estão assim, conscientes, mas muitos medicamentos que tratam doenças psiquiátricas, eles têm o lítio como princípio ativo. O lítio está em falta. Até houve articulistas que, nesse final de semana, eu tenho problema com nomes, tá? Então não estou citando o nome porque eu não me recordo, claro, que levantaram que nós estamos muito mais preocupados com baterias, com equipamentos tecnológicos que usam o lítio do que com medicamento essencial, né? E a gente está com falta de lítio. Existe uma falta de interesse dos laboratórios privados também em fabricarem os medicamentos psiquiátricos à base de lítio, porque são baratos. Então, essa pauta da preocupação com a falta do lítio, ela acaba batendo ou se encontrando, né, de ir ao encontro com a nossa sempre discussão sobre a FURP. Né, Vossa Excelência, que foi o relator da CPI da FURP, o governador volta a anunciar que pretende encerrar a Fundação Oncocentro e que anda ao lado da extinção da FURP. No lugar de fechar a FURP, nós poderíamos otimizar aquele laboratório para tentar fabricar os remédios de interesse público que os laboratórios privados não querem fabricar. Né? Então, esses remédios psiquiátricos que levam lítio, né, são um exemplo. A bleomicina, a respeito da qual eu já falei várias vezes aqui, são outro exemplo. Então, eu trago essa pauta aqui da questão do lítio, que eu acho que, se nós conseguirmos trazer o secretário, conforme pediu o colega, nós poderíamos debater, né, novamente Oncocentro, FURP e esse problema do lítio, ao lado, obviamente, do coronavírus, que é um grande desafio. Então, deixa aqui esse registro, Excelência, e eu acho que poderia a gente ser um pouquinho menos formal, sabe? Então, um assunto desse, a própria equipe técnica da comissão poderia, ao longo da semana, expedir ofícios, pedindo informações, sem que precisasse a gente requerer, porque daí tem o prazo do protocolo, o prazo de encaminhar para essa sessão, o prazo da votação, e a gente acaba perdendo 15, 20 dias nessa burocracia. É isso, senhor presidente. Nós temos questão de ordem, está informando a assessoria, sobre exatamente esse assunto. Eu sinceramente, hoje eu estou aqui como vice-presidente, o deputado Edmir Chedi já disse, está como presidente, porque você está na cadeira, é fato isso, mas eu não me sinto, sinceramente, eu não me sinto confortável em discutir nada, não estando na presença da deputada Analice, em respeito à presidência que ela vem exercendo. Isso não quer dizer que eu concorde de não fazer como a nobre deputada está dizendo, de fazer de forma oral, como o deputado Edmir Chedi fez agora aqui, e todos concordaram. Eu acho que, havendo concordância de todos, eu acho que não tem por que nós não andarmos com a pauta de uma forma mais rápida, da forma que Vossa Excelência está nos indicando aqui. Eu comungo do mesmo pensamento. Eu acho que tem assuntos que nós podemos aproveitar o tempo que estamos reunidos aqui e tratarmos já de pronto, né, sem a necessidade. A grande dificuldade que eu tenho visto, eu estou no meu primeiro mandato, no primeiro ano de mandato ainda, que não terminou o nosso primeiro ano ainda, nós estamos vivendo o primeiro ano de mandato, é a burocracia. Né, em todos os sentidos, em todas as áreas, em todas as secretarias, no âmbito do poder público. Não estou falando só no âmbito estadual, nem federal, nem municipal. No âmbito do poder público. Tudo demora. Tudo tem que passar não sei aonde, tem que passar não sei por quem, e as coisas não acontecem. Só que a população não espera, né? A necessidade lá na ponta. Por exemplo, me pediram hoje uma ajuda para o Guarujá. Uma pessoa que eu conheço, que é da nossa igreja, lá no Guarujá, me pediu uma ajuda. Você sabe como que eu tenho que fazer? Eu não posso ajudar pelo gabinete, eu não posso ajudar pelo meu mandato, eu tenho que mandar uma ajuda pessoal.
Porque se eu for fazer um requerimento de uma emenda para mandar para lá, vai demorar, ela vai sair o ano que vem. Você entendeu? Então, sair, né, Excelência? Essa questão da rapidez das coisas no poder público, isso, quando eu iniciei o mandato, deputada Janaína, eu achei que eu ia mudar o mundo. Nos primeiros dias, né? Aquele sentimento que você tem, não, agora eu estou aqui, eu vou ajudar a mudar o mundo. E eu percebi muito rápido que eu não conseguiria fazer isso. Mas, pelo menos, eu estou tentando fazer a minha parte. E creio que todos nós estamos aqui com o mesmo pensamento. Eu falo por mim, mas eu sei que cada um de vocês veio para essa casa com o intuito de procurar o melhor para a população. Então, eu comungo do mesmo pensamento de Vossa Excelência, mas não me sinto hoje tratar esse assunto de forma pontual, não me sinto confortável na falta aqui da nossa presidente. Eu queria só registrar aqui também a justificativa de ausência do nobre deputado André do Prado, que também encaminhou sua justificativa aqui para nós. Vamos, então, prosseguir com a deputado José Américo. Queria registrar sua presença. Muito obrigado. Se o senhor puder dizer presente. Presente, senhor presidente. O senhor sabe que eu sou um grande admirador de Vossa Senhoria e da deputada Analice Fernandes também, dos dois. Obrigado, obrigado. Obrigado. Mas assim, eu sei que eu tô ali, estou em primeiro ali, viu, Zé Américo? É difícil, porque eu sou apaixonado pelos dois, mas... Obrigado. O senhor vê, doutor Mário, que aqui a gente fala sério, mas também tem um momento da descontração que eu acho que é importante ter. Então, nós vamos receber com muito carinho, com muita honra aqui, o presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, o senhor Mário Jorge Tsushia. Com muita alegria. Doutor Mário, queria que, inicialmente, se o senhor puder, o senhor se apresentar para nós, fazer, num breve momento, aí, um relato da sua trajetória e do seu papel hoje dentro do Conselho Regional de Medicina. Boa tarde a todos. Acho que é a segunda vez que estou presente aqui. A primeira vez foi com uma plenária com a deputada Janaína, né? Para falar alguma coisa um pouquinho mais, talvez, concreta. Né? Bom, meu nome é Mário Jorge Tsushia, tá? Me formei em Medicina na Faculdade de Medicina da USP, né? Fiz, inicialmente, residência médica em dermatologia, que abandonei, na verdade, para me dedicar mais à área de medicina legal e perícias médicas. Fiz pós-graduação em medicina legal e perícias médicas, fiz também pós-graduação em medicina do trabalho e administração hospitalar. Fiz a faculdade de Direito na USP também, posteriormente, já era médico. Eu fui diretor do Núcleo de Antropologia Forense do IML de São Paulo, fui chefe da perícia médica da Previdência Social aqui no estado de São Paulo, durante um tempo. Hoje já estou aposentado no IML, graças a Deus, né? Mas, para mim, que tinha um consultório e comecei a me dedicar à perícia médica em 84, já fazem 36 anos. Em 92, resolvi fechar o meu consultório para me dedicar full-time só à área de medicina legal e perícia, né? Bom, isto posto, né? O CREMESP, o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, para mim, era uma grande preocupação. Eu não gostava de muita coisa que acontecia com o Conselho, né? E, ano retrasado, 2018, eu cheguei à conclusão que não bastava eu não gostar ou criticar ou coisa parecida. Se eu quisesse mudar alguma coisa, eu precisaria participar do jogo. Resolvemos nos candidatar ao Conselho e, por sorte ou azar, não sei essas alturas, nós somos eleitos, né? E agora estou presidindo esse Conselho.
E percebi que é uma grande responsabilidade. O Conselho hoje está com mais de 204 mil inscritos, mais de 140 mil médicos ativos, tá? É uma força considerável. E, ao mesmo tempo, percebi que o papel político do Conselho é muito grande e, às vezes, se torna um fardo muito grande para um único indivíduo carregar. E nós estamos impondo, nessa gestão, uma filosofia um pouquinho diferente, porque o escopo do Conselho não só do regional, mas do federal, lutar pela segurança e benefício do paciente e da sociedade. E, nesse contexto, o Conselho é composto de 42 conselheiros. Entendo que a força é insuficiente para mudar as questões, principalmente na questão da política em saúde. Nós somos muito poucos e, desde o ano passado, eu tenho visitado o interior do estado de São Paulo, me reunindo com os pares, médicos, diretores técnicos, principalmente dos serviços públicos de saúde, buscando apoio, porque se 42 conselheiros seriam insuficientes para mudar alguma realidade nesse estado e, quiçá, neste Brasil, talvez com o apoio de 150 mil médicos a gente consiga alguma coisa, alguma presença, seja alguma coisa mais marcante. E que a gente fosse porta-voz desses 140 mil médicos. Tá? Bom, e hoje cá estou com muito prazer. Não sabia que eu tinha que falar alguma coisa sobre telemedicina. Achei que tinha alguma coisa a ser discutido na plenária. Mas tudo bem. Tenho vivenciado a questão da telemedicina há mais de um ano. Eu queria só aproveitar aqui, doutor Mário. Já abri para quem quiser se inscrever para falar, para perguntar alguma coisa, e aí ele continua explanando Janaína. Deputada Janaína. Tem mais alguém? Então, por favor, doutor Mário. Bom, ano passado, em fevereiro do ano passado, eu estive numa reunião de presidente de conselhos lá no Conselho Federal de Medicina e fomos surpreendidos com o Conselho Regional de Medicina baixando uma resolução regulamentando a telemedicina. Naquela ocasião, todos os presidentes dos conselhos regionais unanimemente pediram para que suspendesse a aplicação daquela revogação. Por quê? Porque as regionais não tinham sido ouvidos. Muito bem. E, embora nós tivéssemos pedido para suspender os efeitos, o Conselho Federal resolveu revogar a resolução, e colocar em pauta uma discussão mais ampla. Bom, esse ano, dia 29 de fevereiro, foi prazo fatal para a apresentação de sugestões para a regulamentação da telemedicina. Será que alguém de vocês ficou sabendo? Mas o prazo já findou. O que preocupa é que a telemedicina está na mídia, e a telemedicina é irreversível, é uma realidade. Ela traz alguns problemas na atividade profissional médica, em termos de responsabilidade, em termos de segurança para o paciente e, inclusive, em termos de benefício para o paciente, dependendo de como ela seja, digamos, realizada e produzida. Hoje, quem for em qualquer serviço de saúde, a leitura de imagem não é feita mais no local. Raio-X, tomografia, ultrassonografia, ressonância magnética é feita remotamente. Muitos laboratórios aqui em São Paulo remetem a imagem para Minas e alguém de Minas relata essa imagem. Tem coisa que está sendo mandado para a Índia e o resultado vem para cá. Existem call centers em várias atividades que não estão localizados no Brasil mais. No caso da assistência à saúde, é um grande problema. Ocorrendo alguma coisa a nível de responsabilidade profissional, como é que eu vou pegar um indivíduo que está na Índia? Ou, eventualmente, de São Paulo, ele está laudando em Minas Gerais.
É complicado. É uma nova realidade. Tá? E a ideia é que quem operar com telemedicina tem um médico responsável no Brasil e que isso, no início, se limite ao território brasileiro, para que a gente tenha pelo menos uma dimensão do que pode gerar em termos de responsabilidade em relação ao exercício da medicina. Porque o exercício da medicina, não importa por qual meio, se é presencial, se é por telemedicina, né, ou até espiritual, gera responsabilidades. Porque, no caso de um mau resultado, alguém pode ter que responder, seja penalmente, civilmente, administrativamente, ou até eticamente, que é a nossa seara. Bom, sendo assim, outro dia eu estava comentando, numa outra evento, falando que existe já algumas possibilidades muito reais de extinção de certas especialidades médicas. E eu havia dito que, em 1, 2 anos, radiologista não ia ser mais necessário. Por quê? Tá? O telediagnóstico à distância, tá? E a inteligência artificial vai substituir o homem com vantagem. Porque é simplesmente uma comparação de imagem. Isso, tá? O computador, tá? A inteligência artificial faz melhor que o homem, com certeza. A segunda especialidade seria a oftalmologia clínica, porque a máquina faz melhor que o homem. Hoje, curiosamente, passei por um oftalmologista para renovar meu óculos. Ainda naquele sistema, é melhor assim ou melhor assado? É melhor assim ou melhor assado? Agora, tem uma vantagem, né? Porque se por acaso o óculos sair errado, a culpa é do paciente, porque informou mal. Né? Agora, no caso da máquina, vai ter uma precisão, né, matemática. Ela vai reproduzir até os pequenos, né, inconsistências ou deformidades que a mamãe natureza nos forneceu. Que nós não somos perfeitos, mas ele vai corrigir tudo isso, porque ele é capaz de ler isso. Nós não somos. Precisamos de informações. Muito bem. Agora, existe uma falácia em termos de telemedicina. É vendida a imagem de que telemedicina vai resolver os problemas dos rincões brasileiros. É isso o termo que eles usam. Né? Mas será que? Tá? Vamos pensar no interior brasileiro. O que me adianta fazer um telediagnóstico, se é que isso seja possível, se lá nem farmácia tem? Como é que eu vou fazer essa telemedicina? Será que o indivíduo que está nesses rincões tem acesso à internet? Como é que eu vou levar a telemedicina para lá? Ou será que a telemedicina vai estar para as grandes corporações, que têm bases espalhadas pelo Brasil? É uma coisa para se pensar. Eu acho que a telemedicina, assim como muita coisa na medicina, vai elitizar a assistência médica. Eu acho que o sistema público não vai ter nem capacidade financeira e nem pernas para acompanhar esse avanço tecnológico, porque custa muito caro. E só grandes corporações vão ter capacidade econômica de investimento. Não é sem razão que quem está fazendo a propaganda da telemedicina na mídia sejam grupos muito conhecidos. Isso seria muito importante, sim, sem dúvida. Tá? Tanto é que São Paulo, o Conselho Regional de Medicina de São Paulo mandou 2 propostas básicas para o Conselho Federal de Medicina para a regulamentação da telemedicina. Uma no modelo deles mesmos, isto é, tentando regulamentar área por área, ato por ato. E eu, particularmente, acho que isso é perigoso. Porque quando a norma engessa demais procedimentos, ela impede o avanço tecnológico das coisas. E se tem um procedimento não previsto, não normatizado, de repente pode ter um tiro no pé para a sociedade. A segunda proposta que mandamos foi uma proposta genérica. Genérica no sentido de abranger pelo menos 3 princípios básicos. Uma, direitos do paciente diante da telemedicina. Segunda, a responsabilidade institucional das empresas públicas ou privadas que operarem com telemedicina. Terceiro,
questão da política de saúde junto com a telemedicina. Se isso não for disponibilizado, até por princípios bioéticos de não maleficência, beneficência para toda a sociedade e justiça, acho que não vale a pena nós brigarmos pela telemedicina, em que pese já seja uma realidade, como eu disse, irreversível. Em linhas gerais, rapidamente, seria isto, um pequeno corte naquilo que nós ainda vamos ver pelo futuro. E o futuro já está aí, porque essa semana fiquei sabendo de radiologista desempregado, né? Radiologista que saiu da área de radiologia está trabalhando com home care. Tá? Ainda não vi nenhum oftalmologista desempregado, mas eu tenho certeza que em 2, 3 anos nós vamos ter uma grande leva, por incrível que pareça, de médicos desempregados. Essa vai ser a nossa realidade. E isso é uma grande preocupação. Por quê? Com o advento das escolas médicas, nós somos com mais de 340 escolas médicas no Brasil, fora os estudantes que estão nas faculdades de fronteira, tá certo? O contingente de médicos no Brasil, em pouco tempo, vai aumentar muito, e eu estou falando de uma forma bem benevolente, médicos, porque eu duvido que sairão médicos dessas faculdades. Tá? Em linhas gerais, o Conselho tem uma diretriz hoje de trabalhar por um alerta da sociedade. Se nós estamos trabalhando pela segurança do paciente, benefício do paciente e sociedade, acho que cabe ao Conselho um papel fundamental, também de alertar a sociedade para os riscos que está correndo, alertar os pais que estão bancando esses alunos em caríssimas escolas e que não terão nenhum retorno, sequer, muitas vezes, da prática profissional médica. Bom, obrigado pela atenção, é o que eu gostaria de falar. Obrigado, doutor Mário Jorge. Para nós, acho que, para mim, pelo menos, elucidou muita coisa. A gente não tem essa preocupação tanto da telemedicina, olhando para o lado do Conselho Regional, que são as responsabilidades. Né? A gente tenta enxergar o benefício que vai trazer e nunca pensa, pelo menos eu nunca penso no problema que pode causar. Né? Eu só quis fazer esse comentário, passando a palavra aqui para a deputada Janaína Pascoal. Muito obrigada, presidente. Obrigada novamente pela presença do senhor. Também presidente. Né? Quando o senhor fala do desemprego dos radiologistas, eu confesso que eu fiquei surpresa pelo seguinte. A minha primeira ideia para suscitar esse tema aqui, e se forem buscar meu primeiro discurso aqui no plenário, e eu já falava isso antes de entrar aqui, era justamente pular um pouco as etapas, era permitir que esse radiologista, que é quem vê o que a pessoa tem, pudesse entrar em contato diretamente com o paciente, pelo menos para liberá-lo. Eu acho que naquela nossa audiência pública eu cheguei a dizer isso. Quando eu acompanhei, né, como munícipe, não com nenhum cargo, o programa Corujão aqui na capital, eu fiquei muito agoniada, porque eles correram com a fila de exame e a pessoa não tinha para quem mostrar o resultado. E eu imaginei o seguinte, né, na pior das hipóteses, 1/3 daqueles pacientes terão algum problema, mas 2/3 não tem nada. Se nós pudéssemos admitir que aquele profissional que faz o exame, né, esteja autorizado a contatar esse paciente e dizer, olha, você não tem, por exemplo, né, nenhum sinal de malignidade na sua mamografia, estaria levando um conforto, que também é saúde mental, eu vejo dessa forma, e estaria, vamos dizer assim, desobstruindo a fila do retorno. Né? Então, no modelo que eu imaginei, os radiologistas ganhariam força e não perderiam. Né? E aqueles profissionais que seriam os médicos que solicitaram o exame, que muita gente me criticou quando eu fiz essa proposta, inclusive dentro da Secretaria da Saúde. Imagina, doutora, a senhora está abrindo mão do médico que pediu, ele vai fazer uma análise mais ampla, ele que vai compor, né, o exame no quadro do paciente. Aqueles profissionais, que eu também acho que não ficariam desempregados, eles poderiam ocupar melhor o seu tempo com os pacientes que efetivamente
precisariam, entendeu? Então, assim, esse é um ponto que eu insisto nele. Em vários eventos que eu tenho participado, eu tenho trazido esse ponto à tona de novo. Eu acho que a gente perde muito recurso humano, recurso material, com consultas de quem sabidamente não precisa. Até por força dessa tecnologia mais evoluída, a gente já sabe quem tem mais chance de ter um problema grave e quem não tem. Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, que não está tão diretamente relacionado, mas eu não posso perder, né, a oportunidade de ter o senhor aqui. O senhor mencionou que tem visitado regiões ou recebido, né, equipes das várias regiões, se eu entendi bem, do Estado ou do país, do Estado, né? Eu ando agoniada porque eu acho que a estrutura da saúde no Estado não está boa. Eu quero explicar para o senhor entender. Não é que falta verba, não é que faltem profissionais. Eu não estou falando da ausência de recursos, que sempre é um ponto a discutir. A estrutura não me parece boa. No recesso, por exemplo, eu gosto de visitar as cidades, né? Porque, quando não é recesso, eu gosto de estar aqui. Perfil. Com isso, eu não estou criticando quem tem outra maneira de trabalhar. E não é incomum, presidente, a gente chegar numa cidade, visitar a Santa Casa e ter espaços vazios. Visitar o hospital municipal e ele está ocioso. Aí você vai num equipamento, ou numa UBS, ou numa UPA, ou naqueles que têm AME, e você encontra pacientes que estão há horas esperando um atendimento. Né? E, assim, você ouve coisas do tipo, poxa, cheguei aqui 5 da manhã, são 3 da tarde, não consegui me alimentar e ninguém conversou comigo. Então, assim, quando você faz essas visitas de maneira dissociada, não fica tão visível. Quando ocorre da visita ser feita na mesma data, você fala, peraí, não sei quantos médicos lá parados, né? Não sei quantos enfermeiros, não sei quantos... E esse equipamento aqui assoberbado. Aí, quando a gente conversa com o gestor, que está bem intencionado, ele diz, não, a senhora tem que entender que tem a alta especialidade, tem o equipamento que é para internação, porteira fechada. Isso me incomoda, porque me parece falta de gestão, o senhor entende? Então, eu queria ouvir o senhor, por força dessas várias visitas, se o senhor acha que chegou o momento de nós mexermos na estrutura. Pelo menos de nós abrirmos um debate um pouco mais aprofundado sobre esta estrutura, que nos é vendida como muito boa, como a correta, entendeu? E até pedem que a gente esclareça a população. Né? Olha, esse hospital aqui é para alta especialidade. E eu não me convenço desse argumento, entendeu? Então, estou trazendo para o senhor uma aflição, né? Não de uma deputada, mas de alguém que eu sou uma cidadã preocupada com a minha cidade, com o meu estado, com o meu país. E essa argumentação técnica de visão, de competências, ela não está me convencendo. É isso, senhor presidente. Que bom. É bom a população se preocupar com isto, né? Veja bem, a senhora abordou uma série de coisas, né? E, infelizmente, não tem uma explicação única a isto, tá? Então, veja bem, eu vou começar de uma forma um pouquinho diferente para chegar na coisa da senhora. O que me motivou a ir para o interior, falar com os diretores técnicos dos hospitais, da Santa Casa, o que mais? É que existem muitas denúncias de fiscalização por parte do Ministério Público para alguma Santa Casa com hospitais do interior. E, normalmente, com isso, nós responsabilizamos os diretores técnicos pelas condições ruins desses hospitais, seja de estrutura, seja de número de médicos, seja de falta de especialidade na escala de plantão, coisas desse tipo. Aí, o indivíduo lá, médico, está respondendo como diretor técnico desse hospital, eu vou lá, abro uma sindicância, responsabilizo, e como geralmente é uma denúncia do Ministério Público, nós abrimos um TAC, termo de ajuste de conduta. Olha, você se compromete a arrumar tal coisa em um prazo X?
Os senhores acham que ele arruma? Ele não tem nem poder, nem autonomia para isso. Ele responde à diretoria do hospital. A diretoria do hospital responde ao secretário de saúde, seja municipal ou estadual. O secretário de saúde responde para o prefeito, e se for estadual, o governador. Achei que era uma tarefa inglória. Eu estou atrás de alguma coisa que foge às atribuições do CREMESP, foge às atribuições do próprio diretor técnico e, eventualmente, até do secretário. Aí fui tentar conhecer qual que é a realidade, porque, de repente, eu posso estar com uma visão equivocada do sistema. Né? Aí cheguei lá, comecei a convocar para uma roda de conversa. Vamos trocar informações. Bem informal mesmo. Aí chegamos, aí a pessoa se abre, né? Não é uma coisa solene. Então descobri que tem muitos lugares, tá? E en passant, ouvi aqui a expressão OS, né? Onde os médicos não recebem há 3, 4 meses. E continuam trabalhando. Continuam trabalhando. Porque médico é um bicho besta. Né? Ele acha que é a solução de tudo, ele carrega aquilo nas costas. E em comunidades pequenas do interior, se ele falar, não vou trabalhar que não recebo, é capaz de ainda acharem ele de mercenário. Mas quem que cobra dessa OS? E hoje, com todo respeito, a minha leitura é que o Estado e os municípios, tá, se lavaram a mão para o sistema de saúde, quando passaram tudo para a administração de OS. A senhora falou que é problema de gestão? É sim. Mas o problema de gestão não é da classe médica. É das autoridades competentes que poderiam ter uma política de saúde um pouquinho mais saudável. Não estou falando para corrigir tudo, não. Porque não se corrige tudo de uma vez só num passe de mágica. Mas a proposta era que, já que o CREMESP é impotente para tal coisa, que ele fosse buscar as razões dessa existência, chamasse o Ministério Público, que tem força, chamasse o secretário, chamasse o prefeito e o governador, para que faça um TAC com a sociedade. Não vai resolver agora, mas nos próximos 5 anos, 10 anos, nós vamos implantar uma política pública de saúde, realmente. Porque eu fui para cidades do interior que tem uma UTI ociosa. Por quê? A estrutura perfeita, porque existe um sistema de vagas chamado CROSS, que é inoperante. Onde eu fui era perto de Araçatuba. Tá? Eles mandavam tudo para Araçatuba, e uma cidade antes de Araçatuba que tinha uma UTI perfeita, com 10 vagas, não tinha ninguém internado. Em Araçatuba estava o quê? Superlotado. Mas talvez interesse para Araçatuba receber isso, porque recebe o quê? Verba. Então, a questão não é só questão de dinheiro, eu reconheço também isso. Mas também de fazer um bom diagnóstico da situação. Sem um bom diagnóstico, eu não consigo um bom remédio. Aí eu vou falar sobre a questão do radiologista. O que é uma consulta? Pode ser só uma pergunta, e eu respondo e acabou a consulta. Né? E o que é uma consulta técnica? Pode ser que eu tenha que aprofundar um pouquinho mais. Onde eu quero chegar com isso? O que é uma consulta médica? Consulta médica é composta de algumas coisas. Tá? Uma delas, nós estamos perdendo, os médicos. Né? Eu sou de uma geração um pouquinho mais antiga, né? E ainda lembro dos bancos escolares da faculdade. Um negócio que chama-se empatia. Hoje, tá, a atividade médica, de uma forma geral, hein, do hospital top até uma UBS, tá, falta na assistência médica um negócio que chama empatia. A capacidade do profissional se colocar no lugar do outro para entender o problema do outro. Por que isso é importante? Nos Estados Unidos, fizeram um teste
em 2 comunidades. Tá? Existia um médico em cada uma dessas comunidades, um laboratório queria testar um remédio. Chegou para a cidade A, para o médico, falou assim, olha, eu vou te dar uma amostra dos remédios e todos os casos de, vamos por gripe, você vai dar esse remédio para esse indivíduo. Na cidade B, ele chegou e falou assim, olha, a cidade A recebeu um remédio para isso, aqui você vai dar um placebo para todos que tiverem determinada doença. Passado algum tempo, foram fazer o levantamento do resultado. Chegou na cidade A, falou, como é que foi o resultado? Muito bom, todos ficaram bons, tal, como, né? Tal. Era esperado, ele estava dando remédio. Né? Chegou na cidade B, falou, qual foi o resultado? Olha, não foi muito bom, não. Os caras não melhoraram tão bem, né, com o uso do placebo. Também era esperado. O que os 2 médicos não sabiam é que ambos estavam dando placebo. Então, por que essa diferença de resultados? Né? Porque o médico B, que estava receitando placebo sabidamente, tá? Ele não confiava no remédio. Ele sabia, estava dando por dar. O médico A estava crente que estava dando remédio. Então, o que ele fazia? Ele acreditava, tinha uma crença que ia cuidar e melhorar o paciente. Isso é transmissível, gente. Por isso que há uma linha tênue que divide a atuação do médico do charlatão. Porque o médico, quando o paciente sai, ele fala assim, pode ter até câncer. Ele virar e fala, vou ficar bom? Ah, o senhor vai melhorar. Isso chama-se acolhimento, isso chama-se empatia. E muitas vezes o efeito terapêutico maior é desse acolhimento. Então, um exame não substitui uma consulta médica, porque, além disso, o médico vai requisitar o exame que ele acha que é necessário, ele vai formular hipóteses diagnósticas e prescrever uma conduta que ele acha que é mais apropriado para aquele caso. Exames, existem falsos positivos e falsos negativos. Existem achados de exame, achados, principalmente em radiologia, tá? Que existem anomalias. Nós não somos seres perfeitos, existem até anomalias, até congênitas, que é um mero achado. Você nem sabia que existia aquilo e no achado detectou. Qual a importância disso? Sob o ponto de vista clínico e médico, nenhum. Nós diagnosticamos como mero achado de exame laboratorial. Por que acontece isso? Porque o homem não é uma máquina. O homem é um todo. Ele é mente, biologia e social. Ele tem que ter um perfeito equilíbrio com essas 3 coisas. A Organização Mundial de Saúde diz que saúde é o perfeito bem-estar biopsicossocial. Eu discordo. Eu discordo. Porque as pessoas imperfeitas como nós, né, nós estamos saudáveis. Quem aqui não está sentindo uma dorzinha, não está com uma ansiedade e não está, talvez com fome, não digo, mas uma irritação gástrica, coisa por e não quer dizer que esteja doente. Então, eu entendo que saúde é a capacidade do homem de manter o equilíbrio biopsicossocial. Existe um mecanismo fisiológico, chama-se homeostasia. É a capacidade do organismo, apesar de ter defeitos, manter o equilíbrio. Enquanto ele tiver essa capacidade, ele está saudável. Então, não vai ser um exame, uma opinião só que vai fazer a conduta médica. É necessário uma consulta. Na telemedicina, propriamente dita, tá? No caso de acompanhamento de doenças crônicas, de evolução crônica, acho perfeito. Não há necessidade da pessoa vir falar com o médico. Desde que eu tenha acesso ao exame, mesmo remotamente, eu posso mudar a conduta, né? Manter a conduta, passar uma recomendação. Tá? As principais especialidades que vão começar a fazer teleconsulta, porque, por enquanto, eu não consigo fazer o exame físico, tá? Vai ser aqueles que dependem muito daquilo que chama de ectoscopia, o exame externo.
Por exemplo, dermatologia. Porque basta eu ver a lesão, a gente costuma dizer, eu sou dermatologista de formação. Se você olha o paciente entrando no seu consultório, não fizer o diagnóstico, já não vai fazer mais. Porque bater o olho e saber do que se trata. Tá? Outra coisa, otorrino, vai examinar a garganta, a amígdala, é ictoscopia. Ele vai ver as alterações macroscópicas, tá certo? Ele é capaz de suspeitar de uma doença. Agora, aquilo que eu preciso ver internamente, tá? Ainda vai acontecer, hein? Com a inteligência artificial, com o avanço tecnológico. Vai ter uma máquina que simplesmente vai te examinar. Né? Alguém aqui, tem gente da minha geração, já viu Jornada nas Estrelas? Sim. Aquilo, a máquina faz o diagnóstico. Aquilo chama inteligência artificial. O doutor está lá só para controlar a máquina. Então, as especialidades médicas vão existir mais para a área de pesquisa. Então, a atividade acadêmica vai aumentar muito. Por quê? Porque precisa alimentar a máquina e a inteligência artificial, para que ela progrida, ela incorpore o conhecimento técnico-científico da medicina. Né? Então, é mais ou menos por aí. Então, eu entendo que as doenças crônicas, as doenças que necessitam de acompanhamento, tá? Precisa de controle periódico, essa sim, acho que o escopo maior da telemedicina num primeiro momento. Mas, em futuro próximo, tá? A telemedicina vai fazer tudo. No momento, acho que não é tudo isso que estão propagando. Tá? Basicamente é isto. Presidente, só um pequeno... O Claro. senhor lembra o nome da cidade em que a UTI estava ociosa? O senhor lembra o nome da cidade em que a UTI estava ociosa? Acho que é Andradina. Tá, obrigada. Andradina. Outra coisa. Tá? Tem muitas cidades do interior que têm falta de médicos nessas estruturas. Então, tem muita fila por falta de médico. Tem médico da plantão 48, 72 horas seguidas. E o Conselho Federal de Medicina proíbe isto. Proíbe isto porque é humanamente impossível. Muitos dão plantão à distância, tá? Que não é o ideal. Mas é aquela história. É melhor ter um cara à distância ou não ter ninguém? É melhor ter um cara cansado 48 horas ou não ter ninguém? São coisas que precisamos refletir. Né? E, veja, eu acho que tem muito de política de saúde envolvida nisto. Né? Eu acho que eu estive, olha, vou citar como exemplo, eu estive em Ribeirão Preto. Aí a cidade vizinha, Jabuticabal, uma série de cidades menores, compareceram. Aí ele falou assim, olha, doutor Mário, mas eu não tenho neurologista em Jabuticabal. Não tem neurocirurgião. E tem um acidente, pronto. Fico desassistido. Aí eu vou procurar vaga pelo CROSS, não tem vaga em nenhuma cidade próxima que tenha capacidade para atender. Aí ele pega vaga zero e transfere para Ribeirão Preto. Vaga zero significa o hospital obrigado a aceitar. Não importa se está lotado, se não tem vaga, porque esse hospital é de referência. Né? Aí eu falei assim, puxa vida, tudo bem, eu acho que não dá para você contratar, mas não dá para fazer um consórcio? Os prefeitos, os secretários de saúde, são cidades 20, 30 quilômetros de distância, mesmo que ele demore um pouquinho para dar cobertura, mas tem um profissional disponível. Né? Mas o problema é que, às vezes, é difícil de convencer as autoridades. Por exemplo, o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Acho que é o maior complexo hospitalar da América Latina. A doutora Heloísa teve a coragem de fechar o pronto-socorro. Por quê? Aquilo é o hospital de referência terciária, super especializado, não é porque eu me formei lá, é o melhor da América Latina. Não é para ficar atendendo erisipela no pronto-socorro, unha encravada no pronto-socorro. Ele tem que receber o helicóptero da Polícia Militar, ele tem que receber os pacientes referenciados, porque é onde ele consegue dar suporte. O que o Ministério Público fez? Entrou com uma ação civil pública, tentando obrigar a doutora a abrir o pronto-socorro. O Ministério Público conseguiu fazer isso com o hospital de referência na Zona Leste, Santa Marcelina, que também tinha fechado, porque é um hospital de referência lá.
virou um caos. E está funcionando, porque Santa Marcelina aceitou abrir o hospital. Então, há que ter um pouquinho de bom senso e uma compreensão. Né? Agora, qual foi o erro do Hospital das Clínicas? É que a vigilância, a segurança estava dispensando o paciente da porta. Isso é um erro. Né? E eu estive conversando com a doutora Elisa, fui conversar com o Ministério Público. Parece que houve uma certa pacificação. Qual foi a solução? Ao lado da HC vai abrir uma UPA. Para que não dispense, mas desvie esses pacientes para um outro lugar. Aí passa pelo menos por uma triagem. Né? Então, soluções há. O que precisa é as partes interessadas, né, e um representante da sociedade sentar e ver o que é melhor. Melhor para quem? Para o HC, para o governador, para os parlamentares? Não, é para a sociedade. Tá? Porque nós comungamos, tá, de problemas e bens comuns. E com dificuldades comuns. Eu entendo que a solução não vai ser unifatorial e nem unipessoal. Acho que vai ter que ter um grande pacto, né, de uma solução, eu diria, não a curto prazo, que não existe, a médio e a longo prazo. Tá? Eu acredito nisso, né, e a nossa meta no momento, a nossa diretriz que nós estamos querendo dar para o Conselho é isso. Vamos nos aproximar, tá, dos médicos, das instituições de saúde e das instituições públicas de uma forma geral. Por isso que não foi por falsa coisa que diz que era um prazer estar aqui. Porque é uma oportunidade de conversarmos, tá? De saber o outro lado. Tá? E, muitas vezes, com todo respeito aos nobres deputados, né, a imagem da classe política não é boa. Né? E acho que a imagem do CREMESP não é boa, a imagem do CFM não é boa, e a imagem da política saúde está realmente deplorável. Né? E precisamos resgatar isto. Presidente, né, por favor. Queria só fazer uma colocação. Eu ainda estou na dúvida em relação à sua colocação, se o senhor é contra ou a favor do avanço da telemedicina. Eu sou francamente a favor. A favor? Só não quero estar refém de um monopólio. Aí o senhor coloca que o avanço da telemedicina vai provocar naturalmente o desemprego de vários especialistas. Procede? Acho que o mercado acaba se acomodando. O Brasil abriu de menos de uma centena de escolas, 40, 50 escolas médicas, saltou para mais de 340 escolas médicas. Tá? E, obviamente, a grande maioria privada. Então, virou um grande investimento, né, um grande negócio isso. Só que é o seguinte, né, já tem faculdades privadas que não preenchem a vaga. Agora, o senhor disse que tem uma preocupação em relação aos alunos que fazem hoje cursos de medicina. Uhum. Eu tenho uma filha que faz medicina e o senhor fez uma colocação que possivelmente as pessoas não consigam chegar até o final porque não vai ter vaga de trabalho, qualquer coisa. Uhum. Ela faz medicina que está em que ano? Começou agora, primeiro ano. Começou agora. Então, tem 6 anos, longos anos pela frente, e Deus queira que ela consiga uma vaga na residência médica, que é o gargalo. O problema está aí, então. E hoje tem uma segunda indústria, uma série de pós-graduações dizendo que forma especialistas, né, nessas faculdades, tá, que abertas. Terceiro, pelo número de faculdades que existe, tá, não tem um hospital suficiente para dar suporte de treinamento para essas escolas. Quarto, mesmo os hospitais que existem, com sucateamento, principalmente da rede pública, essa não vai estar capacitada para servir um bom médico. Quinto, se o avanço tecnológico chegar a esse ponto e esses hospitais não estão, tá, assimilando esses avanços, esses profissionais não estarão treinados nessas tecnologias de ponto. Então, veja, é um círculo vicioso isso. Tá? Por isso que eu disse, não existe uma solução unifatorial. Nós precisamos trabalhar em conjunto, fazer o diagnóstico correto, e o que é pior, né? Médico só é treinar para ser médico. Se ele não fizer medicina, ele não sabe fazer mais nada.
E por Então, fim, é provável que o mercado crie alguma função outra para o indivíduo detentor de conhecimentos médicos, que não vai ser médico, mas vai ter uma outra função. E vão criar uma outra função, provavelmente. trabalha em açougue, por exemplo, talvez, né? Açougue nem tanto, né? Porque para açougue é melhor veterinário do que médico. Não, só por fim, eu vou fazer só uma pergunta bem primária. Não, eu acho ótimo. É Eu- necessário discutir. Eu devo fazer uma série de exames, tal. Lá na frente, me dirijo até uma máquina e olha, preciso fazer um raio-x de pulmão, é assim que funciona? Ou eu vou ter Não. No vou ter um futuro vai médico ter uma que cabine na rua, o senhor vai entrar lá, vai fazer uma consulta médica, sair com o resultado e com a conduta médica. sem médico. Sem médico. Aí eu vou naquela maquininha dos óculos. Agora, o senhor vai para médico em determinadas coisas que a máquina não resolver. É. Que precisa da maleabilidade, da flexibilidade do pensamento humano. E talvez, quando o senhor precisar, daquele tapinha nas costas. Então, de qualquer forma, independentemente do avanço da tecnologia tal, os seres humanos médicos serão necessários. Serão. Talvez não num contingente atual, né, na proporção atual de tantos médicos para tantos da população, porque muitas coisas, como eu disse, a máquina vai fazer com vantagem. Né? Agora, a sociedade vai mudando, vai se adaptando. Eu sou da época que isso aqui era um telefone só. Era um tijolo desse tamanho. Né? Então, veja, está desse tamanho, isso aqui já não é mais um telefone, é um computador. Entendi. Não é assim? Hoje tem uma série de coisas. Quem é que vai em banco? Eu ainda vou. Não tem idade nem cara para isso. Eu teria cara para isso, né? Mas veja, tá? Olha como a sociedade mudou. Né? E isso, até uma certa, até um certo ponto, eu que sou de uma formação mais antiga, me causa espécie. Né? Olha quantas pessoas estão olhando para o celular. Nós estamos perdendo muita coisa da nossa humanidade. Né? Então, veja, ao invés de aproximar, são meios de comunicação. Não sei se isso aqui está nos aproximando muito. É prático? É prático. Facilitou a comunicação? Facilitou. Mas também facilitou o quê? Fake news. E pior de tudo, o aumento de fake news na área médica é um absurdo. Hoje eu vi alguém falando de Covid, né? Aqui, falando, olha, uma próxima pauta, coisa assim. Volta e meia tem uma demanda para o conselho, fala, olha, você não pode falar sobre coronavírus, Covid. Outro dia soltei uma nota. Olha, sem grandes alardes, né? Eu oriento a população médica e não médica que aguarde o posicionamento das autoridades competentes. Porque isso não é papel do Conselho. O Conselho tem alguma preocupação. Em que sentido? Se nós somos defensores da segurança, tá? Benefício de paciente e sociedade, toda vez que o poder público, né, demora ou se omite para passar alguma orientação mais concreta, a gente fica preocupado. Mas, ao mesmo tempo, eu não posso, como conselho, assumir o papel de outrem. Eu tenho que aguardar. E, graças a Deus, acho que vocês também estão tomando a iniciativa de chamar o secretário. Né? Mas não resolve nada. Olha, se eu me dar uma partezinha, por gentileza, doutor, só para uma colocação de tudo que eu ouvi aqui. O seguinte, essas OS que tomam conta dos hospitais, é preciso fazer uma fiscalização. Eu já falei isso aqui na comissão. É preciso fiscalizar essas OS, porque você imagina um hospital em Ferraz de Vasconcelos, que tem um andar inteiro ocioso, não tem ninguém. Ninguém. E quantas demandas a gente sabe que existem, porque as pessoas não operam porque anos na fila, porque não tem vaga, Esse CROS, com certeza,
tem os direcionamentos dele, interesseiros, por como o senhor falou aí, se lá tem uma UTI ociosa, porque está lá vazia e precisando de serem ocupadas, vai direcionada para outro lugar. Isso é máfia. Isso é máfia. Só pode ser. Existe a máfia branca também. Não é só, como você falou aí, político e isso e aquilo, mas tem a máfia branca também. Eles estão juntos. Então, o que acontece? Vamos fazer aqui uma CPI da quarteirização das OS, porque elas estão pegando o que a obrigação delas, já estão quarteirizando. Daqui a pouco é quinteirizando, daqui a pouco eu não sei mais o que vai acontecer. E isso é o fim da picada. Nossa saúde está um caos verdadeiro. Nós aqui parecemos que estamos ao léu, uma cidade que eu considero praticamente uma cidade de primeiro mundo dentro do Brasil. Isso é um absurdo que nós estamos vivendo hoje, com este governo. O senhor entendeu? Não é só saúde, educação. Está uma vergonha. E vai o senhor Agripino, como diz o nosso querido Campos Machado, vai para no dia da nossa... primeiro dia de trabalho aqui, que veio para trazer aqui a sua mensagem. Não, eu estava no plenário, parecia que ele estava falando que ele estava lá na Suécia ou na Suíça. Tudo maravilha, não, porque não temos mais filas nos hospitais, a demanda já acabou, porque isso, assim, o senhor estava aí, deputado? Eu cutuquei meu companheiro lá e disse assim, onde que ele pensa que ele está, hein? Comecei a rir, porque só rindo, para não chorar. Está um horror. Este governo do PSDB, cara de pau, está a maior vergonha aqui. Entendeu? Eu, sinceramente, eu tenho vergonha, porque eu sou uma pessoa que vou aos hospitais, eu vou nas comunidades, eu vejo, ninguém me conta, não. Então, isso é um absurdo. Há que se fazer alguma coisa assim, nós temos que tomar essas atitudes, até porque nós, aqui, deputados, temos obrigação de fiscalizar o Executivo. E fica nesse lelelê. Você fala com o secretário, não, nós vamos ver, vai no secretário da Educação, olha o projeto que nós fizemos aqui agora para as escolas. E aí? O senhor vai nas escolas, a escola está com mato, quase passando o muro, tudo quebrado, tudo arrebentado. As crianças não têm nem condição. Várias escolas estão assim, tem escola que não tem nem papel higiênico para o professor. Então, que conversa é essa? Meu Deus do céu! Aqui eu falo porque a gente aproveita, como eu disse outro dia, para desopilar o fígado, porque a gente já está aqui com esse governo. Mas precisamos, sim, de ajuda, de que alguém também nos dê as informações para que a gente possa ir lá no fígado do governo e cobrar e botar as coisas para funcionar. Desculpe aí se eu falei demais, meu presidente. Imagina. Mas muito obrigada pelo senhor ter me dado a palavra. Imagina. Mais alguma colocação? Agradecer ao presidente do Conselho Regional de Medicina pelo carinho, pela atenção. Muito gentil. Muito obrigado. Deputada Janaína. Só solicitar ao presidente, porque é o seguinte, a gente, quando conversa, às vezes, até com colegas mesmo, sobre essas mudanças, em regra, as pessoas trazem questões. Olha, tem muita fila, está faltando atendimento, esse problema todo do CROSS. Mas eu acho que chegou o momento, presidente, da gente mexer na estrutura, no modelo. Né? Mesmo essa questão da OS. Por que veio à tona num primeiro momento? Porque a lei de responsabilidade fiscal acabou impondo. Então, não deixa de ser uma maneira de escapar à lei de responsabilidade fiscal. Poderia ter sido algo positivo, 100%? Poderia. Mas nós também encontramos recebimentos que ficam muito além do teto constitucional. Né? Então, quando a gente fala isso, muita gente fica com medo. Nossa, vão querer limitar os recebimentos. Mas não é correto receber 100 mil, 100 e poucos mil, de dinheiro público. Né? Só porque é uma instituição privada e porque não tem que respeitar a lei de responsabilidade fiscal. Muitas vezes as pessoas imaginam que, tirando o poder público, as influências políticas automaticamente caem. Não é bem assim.
São muitos os casos de parentes de políticos eleitos ou não eleitos, ou amigos, que acabam sendo empregados nessas OSs, né? Ainda quando a pessoa tem a formação na área de saúde, a coisa não é tão grave. O problema é quando sequer se trata de profissional da área de saúde. Então, eu acho que tem esse problema da estrutura, da terceirização, da quarteirização, ou essa privatização, né, que eu não sou ideologicamente contrária ao que é privado, então é importante deixar isso registrado. Mas essas distorções me incomodam muito. Tudo que disser respeito a esta pauta, que é uma preocupação na casa, ou uma mudança de estrutura. Tá? Então, por exemplo, eu acredito que, num futuro próximo, nós precisaremos alterar o sistema SUS. Muitos colegas estão denunciando o sucateamento do SUS, né? Um desejo velado de acabar com o SUS para, talvez, dar força para essas corporações ou para esses monopólios que o senhor traz à tona. Tem esse lado, né, que a gente tem que impedir, tem que estar atento para impedir. Mas eu não sei até que ponto, presidente, nós conseguiremos trabalhar com o modelo SUS puro, né, como foi concebido. Até que ponto dá para uma pessoa que tem condições de pagar, uma pessoa que tem plano de saúde, uma pessoa que tem dinheiro para fazer privado, para ela ser atendida pelo SUS e não ter que indenizar? E ninguém correr atrás do plano pagar, né, como eu visitei algumas cidades em que os equipamentos públicos estão assoberbados porque quem tem convênio prefere fazer no público, muitas vezes, e o convênio não paga. Então, eu acho que nós precisaremos fazer mudanças estruturais, né, que só podem ser feitas com quem conhece em termos dessa estrutura. Né? Então, eu gostaria de deixar aqui, não só como membro de comissão, ou meu próprio gabinete, com as portas abertas, né, para essas sugestões de mudanças estruturais. Eu acredito que é necessário e é possível fazer essas mudanças. Né? Então, deixar aqui as portas abertas mesmo, sabe? Porque não vai dar para correr disso muito tempo, eu acredito. É isso, senhor presidente. Senhor presidente, me permita? Por favor. Eu também não tenho... Eu acho que saúde é apartidário, né, é de interesse comum, né, embora tenha política, mas é apartidário, e tem que ser apartidário. O SUS, né, quando a gente fala genericamente SUS, a imagem parece negativa. Mas tem dois segmentos do SUS, tá, altamente eficientes e altamente rentáveis para quem faz esse serviço. Uma é serviço de hemodiálise. 99% é SUS. Funciona muito bem e essas clínicas estão muito bem. Outra é medicina nuclear. Tá? A remuneração do SUS é suficiente para que essas empresas sejam altamente rentáveis e prestarem um belo serviço. Então, veja, não vamos falar genérica, nós precisamos de um diagnóstico mais preciso. Não é que isso é ruim, o contrário de ruim é bom, coisa parecida. Tá? E ainda bem, deputada, eu acho que é bom que se indigne mesmo. Está na hora. Está na hora. Tá? Agora, quando eu falei do público e privado, não sou a favor do público ou contra o privado ou vice-versa. É com essa quase promiscuidade de relação entre público e privado. Nós precisamos acabar com isto. A relação chega a beirar a promiscuidade. Que existe alguma coisa, tá, acima do bem e mal. É contra isso que nós precisamos brigar. As coisas têm que ser mais transparentes, mais claras para a população. Tá? E isso que acho que nós precisamos procurar. E, para isso, nós precisamos da parceria das instituições. Nenhuma instituição não pode deixar, como a doutora disse, só na mão dos profissionais da saúde, coisa parecida. Tem que ser um movimento conjunto de toda a sociedade, envolvendo principalmente as instituições, sejam públicas ou privadas. Né? Bom, falei demais, mas agradeço a oportunidade, né? E voltarei sim, não o Mário Jorge, mas o CREMESP sempre estará à disposição. Tá? Obrigado.
Obrigado ao senhor Mário Jorge Tsuchiya, presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, pela sua participação conosco aqui. Acho que não só o assunto da telemedicina, mas como os outros assuntos também, foram de suma importância aqui para nós. E, não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada esta reunião. Prazer em revelar. Só declarar aqui que nós tínhamos a intenção de fazer uma extra para discutir aqueles requerimentos aqui, mas por falta de quórum, nós não temos quórum para fazer, então vamos deixar para a próxima. Você deixa consignado isso ao deputado Edmir.